Ei pessoal, tudo bem? Rodrigo Monteiro aqui, num papel novo na Grupo Software. Vim aqui fazer a apresentação do nosso Group Talks, programa tão bacana, que a gente adora tanto ver essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês através das mídias digitais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que a gente vai falar sobre encantamento de cliente. Que eu acho que no longo prazo é isso daí que consegue fazer uma empresa prosperar. E a Grupo trabalha muito focada em encantamento do cliente. Eu trouxe aqui dois feras, tá? Camilinha e Léo, feras aí em encantar seus clientes em dois verticais, né? Camilinha hoje mais cuidando do vertical condominial, Léo cuidando do vertical de shopping centers. E primeiro eu queria apresentar aí nossos convidados. Conta um pouquinho de vocês aí, gente. Obrigada pelo convite primeiro, né, Rodrigo? É um prazer estar aqui junto com o Léo também, falar um pouco mais de encantamento ao cliente. Já estou aqui na Grupo há 5 anos, transitei em diversas áreas relacionadas ao cliente, áreas internas também, mas sempre com essa visão de, no final das contas, o foco é o cliente, o que a gente precisa fazer internamente ou diretamente com ele para que esse encantamento aconteça. Sou engenheira química por formação, mas não me apego a essa formação. A minha jornada aí é bem diversa e muito focada em dados, em processos, e aí eu vou falar um pouco mais depois como usar dessa formação para o encantamento ao cliente também. Muito bom. Bom, obrigado a você, Rodrigo, a Grupo, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Falar sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, é sempre um prazer enorme para mim. Bom, eu sou engenheiro eletricista de formação e como a Camilinha também não me apego a essa formação, embora acho que ela tenha sido super importante para mim. E logo, desde o início da carreira, comecei a trabalhar com TI, né, com tecnologia da informação. Então, eu já estou nessa lida há mais de 30 anos. e aos poucos, depois de Dev, eu passei para essa área de mercado, de relacionamento com o cliente e tal, comercial também. E aqui na Grupo eu tenho essa oportunidade de exercer essas habilidades, tanto cuidando do desenvolvimento do shopping, da Unit Shopping, mas também do suporte, implantação, sucesso do cliente e vendas. Ô, gente, a gente vê a descrição dos dois, eles foram bastante modestos, na minha opinião. Muito do sucesso da Grupo passa por pessoas como eles, que vêm brilhando aí nas suas respectivas funções, seus respectivos desafios. Então foram escolhidos a dedo aí para a gente tratar desse tema, né? Que eu acho que essa experiência do cliente, esse encantamento do cliente pode fazer a virada no negócio de vocês. Então eu acho que é um conteúdo muito útil para vocês aplicarem no dia a dia e fazer uma virada de chave. Eu falo muito sobre a importância do NPS, que é o Net Promoter Score, uma métrica de satisfação do cliente, e os dois são duas pessoas extremamente ligadas aí em melhorar o NPS. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para a Camilinha, como é que a gente pode definir e entender o que é a experiência do cliente? A experiência do cliente, na minha visão, é a interação em toda a jornada, e ela começa, na verdade, antes da venda. Então, antes dele se tornar um cliente, essa pessoa tem contato com o nosso site, com anúncios, e a jornada começa ali, porque ali ele já começa a formar uma visão a respeito da empresa, da Grupo Software, e essa jornada, ela é única. Então, não adianta a gente também entender essa jornada como uma soma de bloquinhos. A experiência do cliente, ela começa lá no momento da descoberta, quando ele conhece a Grupo, ele entende que ele tem um problema, uma dor a ser resolvida, e ela permanece ao longo de toda a jornada. Então, o atendimento é um ponto da experiência do cliente. Acho que essa é uma confusão muito comum que acontece, que é confundir atendimento com experiência do cliente, né? E o atendimento é só um desses pontos. Então, se ele tem um contato com o financeiro, por exemplo, isso faz parte da experiência do cliente também. Então, qualquer ponto de contato, qualquer interação que ele tem com a empresa, com os conteúdos, como é o caso, por exemplo, de hoje, faz parte da experiência do cliente, na minha visão. Eu diria que a experiência do cliente com a Grupo muitas vezes começa na educação.
Então, a pessoa vai pela primeira vez num Group Day, a pessoa lê um livro nosso, a pessoa consome um conteúdo como esse, educacional de YouTube, e a gente busca muito que em todos os pontos de contato com a Group, que a gente consiga levar para os nossos clientes a melhor experiência possível. Trabalhando com tecnologia, a gente sabe que isso é muito desafiador, porque tecnologia, a gente não depende só da gente, a gente depende muito de fornecedores, a gente depende muito de uma internet estar boa naquele dia, então tem vários fatores que impactam na experiência do cliente. Então, eu falo que a Group, ela é bastante obcecada em trazer a melhor experiência possível. Eu acho que no dia a dia da Group a gente tem conseguido isso. Os quase 30 anos de história nossos estão muito calcados nisso daí. Mas eu queria saber do Léo, para o sucesso de um negócio, a perspectiva dele, qual que é a importância dessa experiência do cliente para um negócio ser bem sucedido? Rodrigo, eu acho que hoje é total. A importância é total para um negócio. A gente vai falar, eu acho que ao longo do bate-papo aqui, de algumas métricas que são importantes, tanto do lado da empresa quanto do lado do cliente, mas basicamente, conceitualmente falando, nós estamos falando de crescimento, de mais rentabilidade, de mais reconhecimento do cliente em relação à empresa. Então, esse sucesso do cliente, a experiência do cliente, quanto maiores elas forem, maior o retorno para a empresa, né? Então, de cara isso vai adicionar mais as receitas da empresa, né? Vai trazer mais vendas, vai reduzir o cancelamento, e essa admiração é que facilita o trabalho da empresa na sua continuidade. Então, para uma empresa se perpetuar, ela depende fundamentalmente da experiência, da boa experiência, né, que os clientes têm com produtos e serviços. Aí, para acrescentar, eu acho que eu chamo isso de loop positivo, né, Léo? Que é o cliente que ele é promotor, que ele está engajado, que ele está fidelizado, ele tende a comprar mais, isso gera um aumento de receita. A gente consegue manter essa receita ao longo de um período mais extenso também, né, que entra no LTV, que depois a gente pode comentar um pouquinho melhor. E isso gera um burburinho positivo também de novas vendas. Então é como se a gente realmente estivesse num loop positivo que se retroalimenta baseado em satisfação, em engajamento, em retenção, convertendo isso em receita. Porque se eu tenho um churn, né, um cancelamento ali mantido, se eu tenho novas vendas, seja para os clientes existentes e novas vendas para o mercado, eu estou retroalimentando a minha máquina financeira mesmo na empresa. Sem dúvida. É um lucro positivo. Muita gente pensa em experiência do cliente, mas já pensa de cara em serviço ao cliente. Como é que vocês falariam que a gente pode diferenciar esses dois conceitos? O serviço que é prestado da experiência. Quer falar? Eu acho que o serviço ele é parte da experiência, né? Como eu comentei, a gente tem essa tendência, né? O mercado tem tendência a entender que atendimento é toda a experiência. E não, o serviço ele faz parte da experiência. Então, por exemplo, quando a gente enxerga a educação, os conteúdos, não necessariamente isso é um serviço, é um atendimento direto, mas contribui com o sucesso do negócio do cliente para a prosperidade dele também. Então, eu entendo o serviço como parte da experiência, não como uma coisa desvinculada ou como ela total mesmo. O serviço eu entendo mais como reativo, né? O suporte é um bom exemplo de serviço que a gente presta e óbvio, tem que ser bem prestado, mas a experiência é muito mais ampla, é um guarda-chuva. A Camila comentou sobre cada interação, né? Cada ponto de contato que o cliente tem com a sua empresa. Então, cada ponto de contato vale. A experiência é isso, esse acúmulo de todas as interações e a percepção, né, na verdade, que o cliente vai construindo a partir de todas essas interações que ele tem conosco ou com a empresa de vocês. Então, o suporte, o atendimento, o serviço é mais reativo, né? A experiência do cliente é mais ativa e ela acontece de forma mais ampla. Eu entendo o serviço mais como funcional mesmo, assim, né? Mais racional. E na minha visão, a experiência ela tem muito a ver com emoção. Também as emoções que a gente desperta no cliente ao longo da jornada dele. E às vezes a emoção pode ser positiva ou negativa, dependendo de como aquela interação está acontecendo.
Então, a gente tem aí que a jornada é emocional e racional, e não somente racional, né? E uma das coisas que eu acho muito legais que a gente consegue fazer aqui dentro é que a gente consegue casar isso muito com um propósito. E aí a gente pensa muito no give it back pro mercado, né? O retorno que a gente acaba conseguindo dar. Por exemplo, quando a gente pega um cliente que está entrando em um ramo de atividade, não sabe nada sobre aquele negócio, por exemplo, não sabe muito sobre administração de condomínios, não sabe sobre administração de shoppings, e a gente consegue proporcionar uma educação de qualidade, uma educação que muda essa pessoa de patamar e consegue viabilizar o sucesso dela, através de uma coisa que nem é tão esperada da Grupo, que ela invista tanto em educação. Quando você casa essa experiência do cliente com um propósito de servir, um propósito de melhorar o nível do mercado, eu acho que a gente consegue ainda deixar a experiência ainda mais uau, né? Com certeza. Eu acho que sair desse aspecto da entrega funcional para uma entrega de benefício mesmo, assim. E benefício é muito além de software ou de um serviço prestado, né? Ela passa pelo sucesso do negócio do cliente. Eu acho que o termo define muito bem, né? A Grupo Software só tem sucesso se os clientes dela tiverem sucesso também. E o sucesso, ele não se restringe a usar um software de maneira fluida, enfim, isso é o arroz com feijão, que precisa ser feito também, muito bem feito, mas ela vai além, né? O sucesso, ele vai além disso. E no processo de encantamento dos seus clientes, Léo, o que você acha que está envolvido aí no processo de encantamento dos clientes do shopping? Ô, Rodrigo, eu li uma parábola, eu acho que é uma parábola, tá? Eu tenho alguma dificuldade com essas figuras de linguagem, eu nunca sei se é parábola ou hipérbole, mas eu vou, depois quem estiver nos assistindo pode me corrigir. Eu li um artigo, achei muito legal, que na época da venda, é como se a gente tivesse dois barcos, do vendedor e do comprador, muito alinhados num lago calmo. Então a gente realmente se aproxima, aqueles barcos permanecem ali unidos e tal, um ao lado do outro. E que logo depois da venda, quando ele começa realmente o onboarding, etc e tal, acaba que esses barcos, é como se eles perdessem seus timoneiros e os barcos vão se afastando um do outro. E que o papel do time de CX, do time de CS, é manter esses barcos próximos um ao outro durante toda a jornada, né? Então achei que isso faz muito sentido, que a gente tem realmente esse distanciamento do cliente num segundo momento. E é isso que a gente tem que combater, né? Nós temos que ter um timoneiro para deixar próximos esses barcos. Eu acho que o fundamental aqui é realmente se importar com o cliente, né? E existem dois modelos. Para empresas que são mais ligadas em clientes enterprise, tem poucos clientes maiores, é o proativo mesmo. Nada como a boa e velha visita, o bom e velho bate-papo. Aí você pode acessar todo mundo. Quando a quantidade de clientes é grande e serve para qualquer negócio, na verdade, você tem que transformar isso em acessos mais digitais. Você tem que se apoiar na tecnologia para manter um contato maior. É o que a Grupo faz, por exemplo, com educação, né? Tem um canal específico de educação, que pode ser aqui no YouTube, pode ser em qualquer outro canal. Você manter vivo e manter esses barcos próximos, né? Eu acho que o grande sucesso é esse. No caso do shopping, como você perguntou especialmente, a gente esse primeiro modelo Enterprise, a gente mantém esse contato do proativo. Então você tem que fazer reuniões sucessivas, programadas, continuadas, é importante que elas sejam continuadas, para manter essa proximidade e entender o que é sucesso para o cliente. Porque um pouco da experiência também é isso. Como é que ele usa mais e melhor a sua ferramenta ou serviços que você pode promover para que ele obtenha o sucesso que ele necessita, que ele almeja, né? Legal, adorei a figura dos barquinhos, né? Adorei, vou começar a utilizar um pouquinho essa figura aí nos meus bate-papos. E para mim, uma coisa que eu lembrei enquanto você falava, que é um orgulho muito grande, é a gente ter clientes de 1996, quando a Grupo surgiu. A gente iniciou com alguns poucos clientes e eles estão conosco até hoje. Então, todo mundo que está no mercado
de 96 para cá e que apostou na Group, a turma de 96, a safra de 96, continua um barquinho navegando lado a lado com a Group. Isso, para mim, pessoalmente, é um motivo de orgulho e satisfação. Mostra que a gente conseguiu fazer um ganha-ganha aí na relação. Mas eu queria aproveitar agora, ouvir da Camilinha sobre tecnologia. A Camilinha é uma pessoa muito ligada em processos, em tecnologia. Então, me conta um pouquinho, Camilinha, na sua visão, como é que a tecnologia pode melhorar a experiência do cliente e, se possível, utilizar algum exemplo prático disso no dia a dia da Group. Acho que pegando um gancho já no que o Léo falou, quando a gente tem um conjunto de clientes menor, enfim, mais nichado, talvez a gente consiga atuar ali de uma forma mais personalizada. Quando a gente tem um volume de clientes maior, um volume de interações maior, isso vai ficando mais desafiador. Mas no final das contas, todo mundo espera ser tratado de uma forma personalizada. Eu acho que o encantamento, ele vem dessas surpresas, é assim, como que, né, a empresa está se propondo a fazer isso considerando o tanto de cliente que ela tem. E a tecnologia e os dados, eu acho que eles vêm para contribuir nesse processo mesmo. Então, eu vou citar um exemplo antes da Group, que é o do Spotify. Quando a gente pensa nos milhões de clientes que o Spotify tem, a gente pensa em massa, né? A experiência em massa, tudo em massa. Aí lá no final do ano, quando ele faz uma retrospectiva que é personalizada, que é dos seus gostos, da sua visão, isso é uma surpresa. E isso gera, inclusive, um efeito de disseminar ali a marca, de encantamento, enfim. Então, para mim, a tecnologia, ela vem nesse sentido. Se aqui na Group eu consigo usar a tecnologia para gerar dados e, consequentemente, informações, inteligência a respeito dos meus clientes, eu consigo proporcionar para ele uma experiência mais personalizada, mesmo considerando ali um volume mais alto de interações ou de clientes, que é o caso da unidade condominial, né? A gente tem aí milhares de clientes e ainda assim, se eu consigo identificar dentro do sistema o que os clientes usam mais em termos de funcionalidade, o que gera mais benefício, o que eu preciso garantir que esteja funcionando. Ou esse cliente é um cliente que me aciona mais via chat, ou mais via WhatsApp, via e-mail. Como eu proporcionar que cada uma dessas experiências também conversem entre si. Porque se eu tenho uma experiência no e-mail, no chat, no WhatsApp, e aí quando ele me liga, a experiência é totalmente desconectada, o cliente fica confuso e gera uma quebra ali que atrapalha o encantamento. Então, na minha visão, a tecnologia vem como um acelerador mesmo nesse encantamento, porque ela possibilita trabalhar um volume de dados e informações que sem tecnologia dificilmente a gente conseguiria trabalhar e gerar insights, né? Eu posso citar também como um caso do passado bem distante da Group, deve ser a história de 1997. A gente tinha pouca tecnologia para atender o cliente, né? E um sócio, eu não vou dar nomes não, mas eu vou só contar um pouquinho da história. Mas um sócio meu recebeu uma ligação falando que um hospital estava parado, a área daquele hospital estava parada porque o nosso software tinha tido algum problema. E aí esse sócio já falou o seguinte, tem que resolver isso imediatamente. Pegou, ligou pro hospital, era um setor inteiro do hospital que utilizava a nossa solução, e lá naquele setor do hospital pediu para a pessoa que operava o computador ligar e procurar o ícone da Group lá dentro da interface. Aí o operador ligou, procurou o ícone da Group, não achou o ícone da Group. Ele já começou a ficar nervoso, né? Já começou a ficar estressado. Falou assim, nossa, deletaram o nosso sistema? Quem foi que fez isso? Então, vai lá no Windows, pega o Windows e clica em tal botão do Windows. Aí o sistema operacional não era o Windows que esse sócio estava esperando. E ele virou e falou assim, não! Formataram o computador e instalaram outro Windows, que absurdo! Eu vou ir agora resolver esse problema. Na época a gente muitas vezes não tinha como o teleatendimento para resolver. Aí ele falou assim, desliga todos os computadores, deixa todo mundo esperando que eu chego aí. Quando ele olhou no sistema, aqui em BH tem vários hospitais com nome parecido, ele tinha ligado para o hospital errado. Nossa! Aí ligou para o hospital errado
E ficou assim, será que eu vou lá? Será que eu conto que tá todo mundo esperando? Esse hospital nem é cliente nosso. Então a gente pode dar o contra-exemplo também, como é que a falta da tecnologia pode nos levar a ter situações aí de experiência ruim e ter um anti-encantamento do cliente, né? Sem dúvida. Espero que esse pessoal do hospital não fique chateado com a gente, já se passaram mais de 20 anos dessa história, então acho que a gente já pode ter sido perdoado aí pelo pessoal. Mas vamos voltar aqui e saber um pouquinho sobre empresas que, na visão de você, são empresas que seriam referência, que proporcionam uma experiência diferenciada aí dentro da satisfação do cliente. Empresas de excelência, vocês conseguem me falar algumas? Eu vou citar, posso começar? Pode. Eu vou citar a Apple, acho que é uma referência para todos nós, né? E vou lembrar do caso da Apple, que talvez muita gente não conheça, né? Que em 2001 eles resolveram lançar a loja física, né? Eles só tinham os equipamentos deles distribuídos por terceiros. Eles falaram, nosso equipamento é muito bom, nosso produto é fora de série, e o atendimento ao cliente, a venda não é tão boa, não está à altura. Então nós vamos lançar a nossa própria rede. E aí eles começaram a idealizar as lojas da Apple que hoje a gente conhece, que a gente adora ir, blá, blá, blá. E eles fizeram uma pesquisa interna e viram que os maiores exemplos de bom atendimento que eles conseguiam perceber era em hotéis. E por que em hotel? Porque o hotel tinha a figura de um concierge. Lógico que eles estavam falando de hotéis melhores, hotéis classe A e tal. E aí eles falaram, bom, o que o concierge faz de graça? Bom, ele é um consultor que oferece consultoria gratuita. Então você quer saber onde ir na cidade, onde ir no bairro, como explorar melhor o que o hotel tem a oferecer, é esse cara que vai te ajudar. Eles disseram, então nós temos que ter uma loja que tenha um concierge. E na verdade esse foi o embrião da ideia deles. Então eles criaram essa história do serviço, que é um serviço de excelência, para promover uma melhor experiência dos consumidores, dos clientes. Você chega na loja da Apple, muitas vezes você nem consome nada, não compra nada lá, mas tem alguém para te ajudar e dar uma série de dicas e soluções para problemas técnicos, né? Então eles criaram essa estrutura. E essa estrutura depois foi disseminada pelo varejo, muita gente seguiu a Apple. Então eu trago a Apple assim como um exemplo legal, né? Sim. Para mim, é um caso muito citado, mas que representa muito bem, que é a Disney mesmo, assim, e eu acho que eles se consolidaram nisso porque não é uma coisa forçada. Eu acho que quando a gente entende que muitas empresas se posicionam de sou customer centric, eu tenho o cliente no centro, e às vezes é muito mais um discurso do que uma prática. Porque é difícil desapegar das decisões que são atreladas a questões internas para de fato colocar o cliente no centro. Então, quando eu vejo a Disney, e aí de fato toda a experiência, e é uma experiência muito focada em detalhes, ela para mim ainda é um dos melhores exemplos desse ambiente em que o cliente se sente no centro, ele se sente importante independente da idade, independente se é uma criancinha de 2 anos ou um adulto. Então, eu acho que parte da mágica que vem realmente do caso, enfim, e deles serem tão citados, é porque é natural. As pessoas realmente não sentem ali que um colaborador está sendo forçado a fazer aquilo. É da cultura realmente da Disney, essa centralidade no cliente não é só um discurso. Eu entendo que tem muita gente realmente que se posiciona no discurso como customer centric e na prática acaba pecando em algumas decisões. Então a Disney para mim ainda é o melhor exemplo, assim. Bom, vocês trouxeram aí Apple, trouxeram Disney, e eu vou trazer 2 empresas que estão me encantando, tá? Eu ainda não sou consumidor delas, mas eu estou na jornada de compra, então eu estou considerando uma delas aí para o meu futuro. E desde a época que eu morava nos Estados Unidos, 2016, 2017, eu já era bastante encantado com a Tesla. Só que agora, a Tesla ainda não está escalada no Brasil, a gente vê quase nada de Tesla nas ruas, só que agora a gente tem a BYD e a GWM, como empresas que estão, de alguma forma, trazendo essa experiência da Tesla para um mercado brasileiro.
E quando a gente vai lá e conhece a experiência que aquele carro te dá, no sentido de você poder conversar com uma inteligência artificial, ela abre o vidro, fecha o vidro, abre o porta-mala, fecha o porta-mala. Você tem aí na BYD uma tecnologia nova, que é a bateria que se sua casa fica sem energia, você pode reverter a energia do carro e transformar o carro numa bateria para sua casa. Então tem tanta tecnologia nova embarcada que a experiência ganha aquele contorno de experiência uau, né? Mesmo antes de comprar, você já fala o seguinte, poxa, isso daqui é o próximo patamar de carro, é o que a gente vai ver como um padrão de daqui a 5 anos. Então, eu acho que a tecnologia também, ela consegue por si só, mesmo que o atendimento não seja aquele atendimento uau, mas a tecnologia, às vezes, ela é tão disruptiva e tão bem pensada que ela gera esse efeito de encantamento, né? Certamente nesses casos aí a tecnologia eu acho que foi pensada como estratégia de centralidade no cliente. Eu acho que eles pensaram nessa experiência que o cliente terá, né, ao longo da vida com um carro desses, que eu acho que a tecnologia faz parte dessa estratégia, sabe? E mesmo não sendo clientes, eu tenho conversado com amigos que são clientes e estão adorando, converso às vezes num Uber, o Uber falando sobre o tanto que aquilo mudou a vida financeira dele, pelo fato de estar gastando muito menos aí, mensalmente com o trabalho dele. Então, é bem bacana a gente ver essas disrupções acontecendo aí na frente dos nossos olhos, né? Mas vamos seguir para falar sobre medições. Camilinha é apaixonada com métricas, né, com dados. Então, conta para a gente, Camilinha, sobre medição da satisfação do cliente. É um processo essencial? Como é que você acha que é importante medir essa satisfação e identificar as melhorias aí nessa experiência? Sim. A gente tem 2 indicadores principais aí para medição. O primeiro deles é o NPS, que você citou, o Léo também. É o mais comum e eu sempre falo que é importante a gente também não ficar criando métricas demais, porque não adianta eu medir se eu não fizer nada com aquela medição. Aquilo não vai retornar de forma nenhuma para a empresa. Então, se a gente fosse escolher e elencar ali, eu elencaria o NPS e o CSAT. Né? Qual que é a principal diferença dos dois? O NPS ele é uma medida de recomendação. Então, ela vai além da satisfação ali momentânea ou com uma interação específica. Ele vem muito mais de um encantamento de fato que é despertado a ponto da pessoa se dispor a falar e recomendar aquela empresa. E aí o NPS é uma medição que a gente vai buscar fazer pelo menos semestralmente, ela tem que acontecer com uma certa recorrência. E muito se fala de ser uma medição emocional. E sim, ela é emocional. Então, se o cliente está num momento favorável, ele tende ali a ser promotor, que são aqueles que dão a nota 9 ou 10. Se o cliente está num momento atritado, com vários desafios, ele tende a ser um detrator, que é até a nota 6. E eu não vejo um problema de ser uma medição emocional, porque como a gente falou, a jornada é emocional, né? A gente não pode querer distanciar a entrega das emoções, né? A gente está lidando com pessoas, são pessoas do lado de cá, são pessoas do lado de lá também. Então, o NPS é o primeiro que eu elencaria também porque é uma métrica muito comum de mercado. Então, você, enquanto empresa, consegue ter um parâmetro de comparação. No NPS, será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Eu busquei recentemente quais que são as top 5 marcas de NPS no Brasil. E o primeiro lugar é uma marca de chocolates. Por incrível que pareça, a gente acha, mas como é que uma pessoa é tão encantada com chocolate, já me conta que marca que é essa que eu vou comprar amanhã. Olha o chocolate. Eu também sou. Não posso julgar, não. Mas o primeiro lugar é a Lindt com NPS 87. É um NPS muito alto. E aí a gente pensa, como é que um chocolate pode despertar tanta emoção, tanta paixão, tanto encantamento? E aí eu falei assim, vou entrar no Instagram da Lindt pra ver o que as pessoas estão comentando, né? E aí vários falavam assim, é uma joia em formato de chocolate. Eu brinco que eu também sou chocolatra, né? Eu gosto muito daquele que é o Lindor, o vermelhinho. Aí eu falo que é uma explosão de sabor, porque ele é cremosinho por dentro. Então é da sensação realmente
que o produto está despertando na pessoa, na hora que ela consome. Então, o NPS é legal por isso. Aí tem alguns de carros também no top 5, Honda, Toyota, são marcas muito bem avaliadas no NPS. Já o CSAT é realmente da interação. Então, eu fiz um atendimento de suporte, ou eu terminei o período de uma implantação, um onboard, como que foi aquela interação? Qual é o meu nível de satisfação com aquela interação? Então, são duas medições que eu acho fundamentais, mas como eu falei, a medição por si só, ela não gera mudança, ela não gera evolução, ela não gera progresso, né? Então, eu preciso medir, mas eu também preciso consumir, encarando a verdade nua e crua, como a gente tem gostado de falar, que é o que meu cliente está de fato falando aqui nessas pesquisas e não tentar assumir uma postura de justificativa, né? Vou me justificar. Não, mas isso aconteceu porque aquilo outro aconteceu também. E sim de realmente absorver os feedbacks e gerar mudança, a ação a partir daquilo. A minha visão, aí são as duas principais métricas de satisfação. Eu queria só fazer um pequeno complemento, claro, para quem está nos ouvindo e vai começar essa jornada toda, né, de centralidade no cliente, é que o NPS a gente sugere que seja feito semestral ou anualmente, sim, até para dar, primeiro, para não saturar muito o cliente com muitas pesquisas, e segundo, para dar tempo da gente reagir. Você colhe as respostas de um NPS e fala, bom, agora eu tenho que trabalhar, né? Então, para dar tempo de você evoluir e tal, e fazer a nova pesquisa. Já o CSAT, como a Camilinha comentou, é do dia a dia, né? Então, colocar em alguns pontos específicos da jornada do cliente e pedir a ele para responder, porque aí são mais quick wins, né? A gente consegue medir rapidamente e atuar rapidamente. Com certeza. Legal, Léo. Me conta alguma situação prática aí, que essas práticas de encantamento foram aplicadas aí na sua área, na sua unit, e que você teve sucesso a partir de alguma ação. Legal. Bom, no shopping eu acho que a gente teve uma vitória importante nos últimos anos, que foi justamente essa aproximação com os clientes, né? O proativo, e para o pessoal conhecer o conceito do proativo, o proativo é quando a gente procura o cliente intencionalmente para colher dele as impressões e tal, o nível de satisfação, os pontos em que ele tem atrito com as nossas soluções e depois melhorar, né? Então existe na literatura um inner loop, que é essa história de você colher as coisas e depois trazer para dentro de casa e resolver, e voltar no cliente para demonstrar essas melhorias, que é o tal outer loop. Então, você cumprindo esse fluxo, a gente resolve bem essa situação. E isso ficou demonstrado com o NPS. Não basta a gente achar que está funcionando, a gente tem que perguntar para os clientes se está funcionando. Então, a gente começou fazendo isso de dentro de casa mesmo, era online, enfim, mas não era presencialmente. E depois a gente deu mais um passo e passou a fazer isso presencialmente. Então, para nós foi uma super evolução. O proativo nos trouxe um ganho grande de qualidade no uso e na experiência que o cliente tem com o produto shopping. É cumprir as promessas, né, Léo? Sim. Eu tenho estudado muito sobre isso, que assim, a relação de confiança é o que fideliza. Sim. O cliente, ele quer estar em um lugar em que ele se sente confortável, que sente confiança. E nada gera mais confiança do que cumprir uma promessa. Então, se eu vou lá presencialmente no cliente, identifico uma dor e de fato depois resolvo essa dor, isso gera encantamento. Pode parecer básico, mas muitas vezes as promessas não são cumpridas. E aí é onde o encantamento se quebra mesmo. Sem dúvida. E tem uma coisa muito legal dessa relação do proativo, que nem tudo é possível. Sim. Então, quando você cria um backlog, é importante mostrar para o cliente o que vai ser resolvido realmente. É o que a Camila falou, tem que cumprir as promessas. E o que a gente não consegue fazer é ser claro para o cliente e dizer, aqui eu não posso ir. Então, dizer não, mas dizer não com clareza e tal, também faz parte dessa relação e faz parte dessa experiência. E eu vejo que os clientes recebem isso bem. Claro que você vai dizer mais sims do que não, mas é importante ter essa clareza também na comunicação. Sim, com certeza. Legal. E agora, conta um pouquinho dos desafios. O que é comum quando a gente tenta ter uma experiência do cliente uau? O que é comum a gente encontrar de desafio e como superar esses desafios? Na minha visão, o principal desafio ainda é pessoas. Porque, como eu falei, a gente está falando de empresas, mas são pessoas se relacionando. Eu tenho pessoas do lado de cá se relacionando com pessoas do lado de lá.
E essa cultura, né, de centralidade no cliente, ela tem que estar muito internalizada para que, de fato, experiências negativas não aconteçam. A gente sabe que o impacto de uma experiência negativa já é bem significativo. Então, às vezes, você está trabalhando ali com várias experiências positivas. Teve uma experiência negativa, aquilo gera uma quebra de confiança, de relacionamento, que é grande. E, enquanto empresa, a gente não consegue nem deveria microgerenciar cada interação. É necessário que cada pessoa nas interações que acontecem, ou cada conteúdo que é liberado, tudo isso considere a centralidade no cliente. Então, na minha visão, o maior desafio ainda é a questão de pessoas. É lidar com expectativas, necessidades, desejos das pessoas, dos clientes, e aí a gente fala das equipes, né? Não só do tomador de decisão. Quem, por exemplo, está usando um software, a maioria das vezes, a pessoa comprou, mas eu tenho 20 outras pessoas usando aquele software. Então, são 20 expectativas, desejos, necessidades a serem gerenciadas. E do lado de cá, a gente também tem uma equipe grande e que a gente está preparando continuamente em conhecimento técnico para poder atender. Mas não é só conhecimento técnico, é esse acolhimento. Você falou no início do bate-papo da humildade, né? Que a gente foi humilde na hora de se apresentar. E é um ponto que eu considero super importante para encantamento, engajamento do cliente, que é ter a humildade. E essa humildade, ela precisa vir na jornada inteira de todas as pessoas, de reconhecer a necessidade do cliente, o que pode ser melhorado, o que pode ser evoluído. Então, para mim, o maior desafio ainda são pessoas nos dois lados. Concordo plenamente. O ponto número 1 é cultura e logo abaixo da cultura vem essa questão do treinamento e tal. Tem um conceito que eu acho super importante também, que é a experiência do colaborador. Ela é indissociável da experiência do cliente. É o nosso colaborador, somos nós aqui e que vamos encantar o cliente. Então é importante que as pessoas do nosso time entendam exatamente qual é o papel delas em cada ponto de contato da jornada. Esse assunto que a gente está tratando hoje é incrível e dá uns 20 toques, né, Rodrigo? Coisa que a gente pode explorar depois. Mas a jornada é importante, os pontos dela são importantes, e aí o fundamental, só para completar o que a Camilinha disse, é conectar o papel de cada colaborador com os pontos da jornada, para o cara entender que a participação dele ali é imprescindível. Uhum. Então é isso que vai criar esse encantamento ao longo, né, do ciclo de vida do cliente conosco. Com certeza. Legal. Uma coisa que eles não comentaram, mas que eu acho que para a gente era um desafio que a gente conseguiu superar bem, é você ter bons sistemas que propiciem um atendimento de altíssima qualidade. Então, hoje a gente tem um sistema aqui que está fazendo muito sucesso. Quem não conhece, eu recomendo muito que tome contato, que conheça, que veja uma demonstração, que é o Grupo Atendimento. Então, é uma forma que a Grupo trouxe, uma tecnologia que a Grupo trouxe para facilitar para que você, cliente, consiga proporcionar um atendimento espetacular para o seu cliente. É lógico que a tecnologia não resolve tudo, mas hoje o cliente ele quer interagir com a empresa da maneira mais fluida possível. E ele está escolhendo o WhatsApp para isso. Canais digitais é bom para a empresa, é bom para o cliente que ele seja atendido com fluidez. Então, quem não conhece, não é jabá, tá, gente? É mais uma dica que um jabá. Quem não conhece o Grupo Atendimento, não deixe de conhecer, tá? É uma ferramenta espetacular que deixa o atendimento muito mais fluido, porque às vezes um colaborador está de férias, o outro está afastado por dengue, o outro saiu da empresa e todos os pontos de contato acabam ficando perdidos no celular de alguém. E aí, com o Grupo Atendimento, a gente reúne todos esses pontos de contato em um lugar só e viabiliza esse encantamento do cliente. E com isso, eu queria aproveitar para agradecer vocês aí pela audiência, fazer um agradecimento gigante aí. Camilinha, Léo, são duas pessoas que eu admiro demais o trabalho. Para mim foi um prazer poder entrevistá-los. É um papel que eu não estou muito acostumado, tá, gente? De ser entrevistador. Normalmente eu sou o entrevistado, mas eu adorei a experiência de entrevistá-los. Queria convidar todos vocês que estão me ouvindo agora
a me mandar um e-mail, rodrigo@gruposoftware.com.br, falando que temas vocês gostariam de ver nos próximos talks da Grupo. Então, a gente quer transformar o Grupo Talks realmente numa ferramenta leve e bacana para você melhorar o seu desempenho aí profissional, tá bom? E queria passar a palavra para eles fazerem as considerações finais e já agradecendo o tanto que eles abrilhantaram o nosso Grupo Talks. Muito obrigada, né, pelo convite, foi uma honra, adorei o bate-papo. Eu acho que isso, né, trocar internamente, ter bate-papos, engrandece muito a nossa experiência profissional. Mesmo a gente tá dentro de uma empresa, às vezes é num bate-papo que surge uma ideia nova, eu podia fazer isso diferente. Então é sempre importante a gente estar nessa comunicação. Muito obrigado. E a minha dica final é realmente que, primeiro, antes de tudo, eu acho que a gente não falou, que as empresas conheçam bem o seu cliente. A gente falou muito de jornada, muito de métrica, de encantamento, mas se você não conhece o seu cliente a fundo, entender o que é dor, o que é necessidade, o que ele tem de conceito de sucesso, dificilmente você vai conseguir cumprir essas promessas e essas expectativas. Então, a minha dica final é: conheça o seu cliente a fundo, faça visitas presenciais, leia as pesquisas, entenda o máximo que você puder a respeito do seu cliente, porque isso vai facilitar muito uma jornada aí, centralizada no cliente, colocando o cliente no centro. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também agradeço demais. Vou terminar só citando mais um detalhezinho que eu acho importante. Centralidade no cliente tem ROI, tem retorno sobre o investimento. A gente gasta dinheiro para fazer isso, mas os retornos valem super a pena. Então, deixar essa mensagem para incentivar todo mundo que está nos vendo, né, está nos ouvindo, que iniciem essa jornada nas empresas de vocês. Rodrigo, você foi super bem, viu? Passei no teste. Louvor como entrevistador. Passa lá no RH e você foi contratado. Você já tem uma função nova. Parabéns. E muito obrigado, gente. Adoro falar sobre centralidade no cliente, adoro servir o cliente, enfim, acho que isso está no centro da nossa cultura e acho que isso é fundamental para todas as empresas. Show de bola. E fechando com um convite para todo mundo para comparecer aos nossos Group Days. A gente tem Group Days aí espalhados pelo Brasil todo. Não deixe de ir a um Group Day da Grupo. Eu tenho conteúdo novo, Camila conteúdo, Léo conteúdo. A gente prepara os conteúdos com todo carinho e vai ser um prazer ter vocês lá com a gente no Group Day, tá bom? Valeu, obrigado por tudo, pessoal.